Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. Esta primeira parte do Farol hoje não está sendo transmitida ao vivo, não deu, então é uma gravação, mas já a partir de amanhã ela volta a ser transmitida ao vivo a partir das 18 horas dentro do nosso site de análise e também no nosso canal do YouTube. A gente não se encontra aqui desde a sexta-feira, eu deixei avisado. Segunda-feira eu estaria em trânsito, eu estava em São Paulo, então ficou difícil de gravar o Farol. Mas eu tive o prazer de participar do programa Na Mira do Trader com o Wagner Caetano. Então, foi bem bacana. Wagner, um abração, obrigado pelo convite. Então, alguma coisa, algum recado eu consegui dar. E agora a gente volta à rotina. Então, nessa primeira parte do Farol, eu vou abordar o mercado pelos gráficos do índice Bovespa, índice futuro. Aliás, é bom ficar atento porque o vencimento atual dos contratos futuros de índice vence amanhã. Tá? Então, o vencimento Z16 morre amanhã. Já comecem as operações de vocês, já façam as operações de vocês no vencimento G17. Ok? Isso é importante. A gente vai falar também do dólar futuro e dos juros e dos índices Dow Jones e S&P lá fora. Ok? Então, sem mais delongas, vamos aos gráficos. A gente tem na tela o gráfico do índice Bovespa. O índice Bovespa ontem produziu um movimento significativo de queda, né, alinhado com o que a gente esperava pelos movimentos recentes. Né? O mercado está numa tendência de baixa. Desde o fundo que marcou em novembro, a gente tem aqui um processo de contração praticamente de preço, que tem um viés bem baixista. Né? Ontem o mercado bateu no suporte, hoje tentou reagir ao suporte e não conseguiu, deixa um candle aqui amplo com sombra superior significativa. Não é de maneira alguma um convite para compras, tá? Minha expectativa segue sendo baixista para o mercado. Se viermos a ter aí algum repique, vai ser o mesmo papel dos repiques anteriores, né? Uma pequena correção dentro desse movimento maior que é baixista e deve ser encarado como uma oportunidade de venda, principalmente quando nessa hipótese, o mercado atingir novamente a linha de tendência de baixo. Mas eu não acho que não vai ser nem esse o caso. Acho que o mercado prossegue no movimento de queda. Ok? A gente tinha a operação de venda aberta, né, no gráfico do INZ16. Dentro do método Leandro já bateu o alvo hoje. Dentro do meu modelo ficou a alguns pontinhos aí do alvo. A gente carrega a operação para amanhã. Ocorrendo o vencimento do contrato, dá para rolar essa operação para o G16, tá? Então, olhando aqui o INZ, a gente vai se despedir dele amanhã. Ele não chegou a produzir o rompimento dessa faixa aqui dos 58.300. O rompimento dessa região seria um sinal bem forte de queda, então a gente não vai ter essa possibilidade. E se a gente for olhar aqui, pegando o mini, né, o WinG17, esse é o gráfico que a gente vai ter, né, um gráfico mais recente, não tem aquela linha tão bem definida, mas dá para compreender que existe uma zona de suporte aqui, né, por volta dos 60.200 pontos, com uma mínima em 59.600, e o rompimento dessa região aqui já seria um novo sinal para venda dentro do gráfico do mini índice. Okay. Vou voltar aqui para o gráfico do índice Bovespa. Então a expectativa é de queda. O nosso mercado, eu ainda entendo que ele está sendo segurado, de certa maneira, pelo mercado americano, que segue subindo loucamente. O índice Dow Jones hoje subiu de novo. Ontem o índice Dow Jones encontrou uma zona de alvo, né, uma projeção que eu poderia tirar do mastro e bandeira do gráfico diário, que rompeu o topo histórico, da barra elefante do semanal. Então esse alvo foi atingido, o mercado tendo um pouquinho além disso. Ontem fez um candle pequeno,
né, que dá uma ideia de possível reversão, não é um sinal forte, teria que perder a mínima e idealmente fechar com uma barra de baixa para a gente entender realmente que houve uma sinalização significativa de reversão, e o mercado nem flertou com isso. O mercado abriu de novo num gap de alta, né, e continuou um movimento de alta. Reparem no intraday o canal de alta que nós temos, está traçado já há um tempinho, né? Continua respeitando. Enquanto o mercado lá fora continuar forte, né, é difícil que o nosso mercado aqui derreta muito forte. E ainda assim o nosso mercado vai conseguir fazer um movimento de queda. Imagino que quando o mercado aqui de verdade começar um movimento corretivo, o impacto do nosso mercado vai ser grande. E eu acho que o impacto de uma correção no mercado americano, dado o cenário atual, provavelmente vai ser forte. Tá? Porque o mercado entrou, me parece, tá, numa euforia. Né? Ainda mais um índice tem maior propensão de fazer um retorno à média, porque ele é uma média do mercado de qualquer forma. Tá? E o que a gente está vendo é um segundo movimento quase vertical. O mercado fez um movimento quase vertical na primeira quinzena de novembro, corrigiu, não é nem uma correção, mas ele diminuiu o ritmo, né, da metade de novembro até esse comecinho de dezembro e voltou a subir muito forte. Então o mercado praticamente não teve descanso nesse movimento de alta. E é muito difícil para sustentar um movimento quase vertical que nem esse. Tá? Como a gente já teve uma primeira correção aqui, que montou o máximo bandeira, que foi uma correção lateral, né? Acredito que a próxima correção vai ser aguda. Existe essa alternância, né, que os heliotistas conhecem muito bem. Né? Se uma correção é plana, é lateralizada, usualmente a próxima correção é aguda e vice-versa. Tá? Claro que vai depender muito do tipo do sinal, mas eu acredito agora, com esse movimento mais intenso de alta recente, tá? Imagino que quando a correção vier, ela virá de forma mais brusca. Aí é um chute meu. Okay? Se a gente olhar o gráfico do S&P, tá? O S&P ontem nos ofereceu um candle de conotação baixista, né? Foi um candle como este aqui, né? Que produziu aqui uma pequena correçãozinha no mercado, mas dessa vez a gente não teve essa correção. O S&P subiu 0,76. Mas detalhe, a gente não teve a perda da mínima do candle de ontem. Né? Então esse sinal de reversão não foi acionado. O mercado segue em alta e não temos aí o sinal de reversão. A gente vai ter que aguardar a nova sinalização. Okay? Então o mercado americano segue forte, mas acredito que estejamos na eminência aí de um sinal de correção que deve ser acionado, e eu acredito numa correção aguda no mercado americano nos impactando. Tá? É claro que a gente não vai fazer nada sem sinal, ok? Mas o nosso mercado de índice Bovespa, né, e futuros atrelados ao índice Bovespa já deram oportunidades de venda. Okay? Se vocês lembram, depois do rompimento falso que nós tivemos aqui, a partir da perda dessa mínima, né, essa foi uma operação que foi feita, e de novo, a partir deste candle mais forte de queda, operação que dentro do meu modelo Leandro já atingiu o alvo, e dentro do meu modelo faltou um pouquinho ainda para o alvo ser atingido. Tá? Vamos torcer para ser atingido amanhã. Bom, acho que olhando o intraday aqui, dá para ver que a gente teve um dia errático, né? O mercado abriu em gap de alta, fechou o gap rompendo a linha d'água para baixo, não foi o suficiente para dentro do contexto de volatilidade, né? Usando o alvo de volatilidade alcançar o alvo, né? Pela média móvel de 9, stop foi no 0 a 0 e depois a gente teve esse dia errático. Tá? Se a gente for olhar o próximo contrato, o WING17, que passa a ganhar liquidez, reparem que o volume aqui no final começa a cair. Do WING17, o volume começa a subir. O que a gente vê aqui é os primeiros contornos de um retângulo, né? E essa zona de suporte entre 59.980 e 59.945 tem 1, 2, 3 testes já. Então o rompimento dessa região para baixo provavelmente gera oportunidades boas na ponta vendedora. Detalhe, pessoal, amanhã às 17 horas vai ter Fed nos Estados Unidos. Tá? Então a gente tem
um Fed, né, o anúncio do Fed importante, que é o anúncio de taxa de juros, e há um certo consenso na elevação da taxa de juros, tá? E entende-se que elevação de taxa de juros lá é ruim para nós aqui, tá? O que a gente sabe aqui é o seguinte: 5 horas da tarde o mercado vai se movimentar bastante, tá? Como uma reação a esse anúncio que há uma expectativa muito grande há muito tempo em relação a isso. Talvez o mercado fique meio parado ao longo do dia esperando esse evento, ok? Mas é isso. Então vamos ficar bem atentos ao WinG17 amanhã. Em relação ao dólar, esse é o gráfico sem ajustes do dólar. O dólar caiu um pouquinho mais, né? E com isso agora testa claramente o fundo anterior e este topo anterior. Então a gente tem uma zona de suporte volta aí dos 3.348, 3.350. Tá? A gente ainda não tem um sinal de reversão, mas a minha expectativa é que surja pressão compradora a partir de agora. Tá? A gente está dentro de um viés altista, estamos num zigue-zague ascendente, a gente teve um rompimento de pivô com muito volume, e depois disso o mercado vem andando de lado. É um retângulo com viés altista, então se tiver um sinal de reversão aqui, é bem provável que seja aproveitável do ponto de vista de swing trade. Okay? Num gráfico ajustado, o cenário não fica tão claro, né? A gente vem um pouquinho abaixo desse fundo, não acho que seja um cenário para pensar em vendas, se a gente estivesse olhando esse gráfico aí. E o que pode surgir, que corroboraria um cenário altista, seria um rompimento falso, o mercado subir com alguma intensidade nos próximos pregões. Tá? Mas ainda não há sinal, é um momento para não fazer nada. Se houver um sinal altista, acho que vai ser bom, e se seguir em queda, eu não embarcaria nessa venda, pelo menos não agora. Tá? Eu esperaria o mercado cair, repicar, mostrar fraqueza nesse repique e daí voltar a cair nesse momento de poder pensar em embarcar em operações short. Tá? Muito bem. Olhando o WOF17, que é o contrato de mini atual. A gente vê então o mercado perdendo essa região. Ele não conseguiu produzir um sinal de reversão aqui, né? Esse candle foi um pouco neutro, mas não chegou ele não tinha essas sombras superiores que eram baixistas, né? Aqui ele ficou mais neutro, sombra para cima, sombra para baixo, mas ainda não é um sinal de força compradora. E ontem a gente não teve esse sinal, a gente teve uma queda, mas vendas aqui eu acho que não vale a pena, tá? Então ainda fico na espera aí de um sinal altista que muito possivelmente pode ser aproveitado. Dei um F19 no juro, parece que vai tentar cumprir uma simetria, né? Bateu nesse fundo, subiu um pouquinho, bater nessa resistência e provavelmente depois fazer um movimento de queda, não sei, tá? Mas isso é o que a simetria está dizendo. Se a gente pegar um contrato mais longo, dei um F25, o cenário é diferente. A gente teve um sinal aqui que eu considero aproveitável, tá? É mais ou menos o que eu espero ver no dólar. Tá? Seria o mesmo contexto do dólar, exatamente o mesmo contexto do que pode acontecer no dólar, né? Foi um sinal bem razoável no DI1F25, que foi acionado ontem, e me parece que o juro vai tentar realmente um movimento de alta em busca do topo aqui de dezembro, novembro e setembro, por volta dos 12.640. Então, pessoal, essa é a minha impressão em relação ao mercado. Espero que tenha sido útil. Eu fico por aqui e vou agora à parte 2 do farol. Até a próxima.